Shalom, meus amados, shalom, a paz do Senhor a todos. Eu venho aqui trazer mais uma vez a leitura das Escrituras Sagradas, para que você e eu venhamos estar sendo, neste momento agora, impactado com o que vai sair daqui, né? Mas, meus amados, mas antes de tudo, quero agradecer o carinho de todos. Você que ainda não é inscrito, se inscreve lá, tá bom? Ativa o sininho para que chegue todas as notificações, para que chegue os próximos vídeos, para que você seja notificado. Então ativa o sininho, deixa o seu like, que é o seu joinha, se inscreve, compartilha, pessoal, com seus grupos, compartilha com aquele que está necessitado de ouvir a palavra que vai sair daqui, ó, do Evangelho, tá bom? Então, muito obrigado, carinho de todos. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Pessoal, eu estava aqui iniciando agora há pouco uma leitura e Deus, Ele trouxe as minhas lembranças, né? De tempos atrás. E muitas das vezes nós temos que agradecer Ele todos os dias, né? Pelos livramentos das quais Ele nos deu, da qual Ele nos dá e dos quais ainda há de vir, né? Então a palavra de Deus diz que aquele que semeia certamente colherá. Então eu sou muito grato a Deus pelas colheitas das quais eu estou tendo. Não é nada extraordinário para o homem, mas para mim, para Deus, tem muito valor. Porque é o nosso espiritual, é o nosso ser transformado através do amor de Cristo para conosco, né? Então, eu vou ler aqui o livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que está assim, ó: dissensões nas igrejas de Corinto, me perdoe. Por que as dissensões? É o que vivemos no mundo atual, é o que vivemos hoje, na crença que o povo assim se denomina, né? É o que vivemos fora e dentro, é o que as igrejas falsas, é o que os irmãos que seguem falsas doutrinas vêm fazendo com o Evangelho, né? Então por isso que está aqui, ó, as dimensões nas igrejas de Corinto. Desculpe, as dimensões não. As dissensões na igreja de Corinto. Então, a igreja de Corinto, meus amigos, meus amados, meus irmãos, ela chegou uma época que ela estava tendo dissensões ali. Estava um achando aquilo, outro achando aquilo outro. E enfim, eles estavam saindo dos padrões bíblicos. Aqui, ó, a igreja de Corinto tinha ali um nome. Assim como tinha aquelas 7 igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, todas tinham um nome. Laodiceia. Eu li ontem aqui também a igreja de Pérgamos. E enfim, as igrejas que estavam ali localizadas, e elas foram perdendo a sua intimidade, né? A igreja de Laodiceia, a igreja de Sardes. Então a igreja ali em si, ela foi perdendo, né, meus amados, a sua intimidade para com Deus, por causa de dogmas, por causa de esfriamento, por causa de hierarquias que assim um homem colocou, né? Então causou a dissensões, causou ali divisões, causou brigas por status, por poder, por estar à frente. Começou a massacrar, pisar uns aos outros. Assim já estava acontecendo na igreja de Corinto. Então eu estive pensando aqui, muitas das vezes, quando nós olhamos para trás, e o Espírito Santo nos
revela o que estava em oculto lá no passado e nos traz à tona o que está por vir no presente. O Espírito Santo, o próprio Deus, não é eu, não é o homem, não é placa, não é religião. Por que eu denomino, por que eu dou ênfase a esses nomes? Porque, meus amados, o povo está esquecendo da essência do Espírito Santo. O povo está esquecendo da essência do Deus vivo dentro de cada um. Aí eles esquecem o que está saindo daqui, ó. Muitos pregam aquilo que satisfaz o homem. Muitos pregam aquilo que satisfaz a carne. Então eu tive relembrando que o Espírito Santo me trouxe a consciência da onde que eu saí, da onde ele me tirou. Então muitas das vezes nós nos encontramos, eu fico até um pouco emocionado porque não é bom a gente trazermos pensamentos lá de trás, pensamentos não lembranças para agora, né? Mas isso serve de um gatilho, meus amados, para a gente poder refletir e continuarmos em nossa luta diária. Porque de nada tem prazeroso no nosso passado. De nada tem prazeroso ou glorioso nas coisas das quais muitas das vezes fazemos, das quais eu fiz. Mas é bom a gente olhar um pouco para trás, para que nós venhamos refletir. Peço desculpa para os irmãos, mas é que eu me emociono de gratidão a Deus, né? Pelo que Ele fez por mim. Eu me emociono de poder agradecer a Ele todos os dias, de não me gloriar de nada, porque a Bíblia diz que o poder dele, né, a palavra dele fez nova todas as coisas. Então, somos novas criaturas, mas devemos testificar daquilo que Deus fez em nossas vidas, né? Assim como aqui já no livro de Coríntios já nos diz, daquilo que Deus fez na vida de Paulo, daquilo que Deus fez na vida de Eliseu, daquilo que Deus fez na vida de Davi, daquilo que Deus fez na vida de Josué, de Moisés, de Arão, daquilo que Deus fez na vida de Samuel. Então é glorioso quando nós podemos ver aquilo que Deus fez em nossas vidas. Então eu me emociono, não é de tristeza, mas é de uma alegria imensa. De uma alegria imensa, porque nós sentimos o poder de Deus correr dentro das nossas veias. Por mais que passamos por dificuldades, por lutas, é glorioso a gente sentir que Deus, Ele é conosco. É glorioso isso. Não há dinheiro, não há homens, não há títulos, não há status que traga a paz que a palavra de Deus traz para mim nesse momento. Não há. Então entenda, é tudo pela misericórdia de Deus, porque não somos nada. Mas quando deixamos o Espírito nos guiar, assim podemos falar: Deus, o que o Senhor quer nos dizer com isso? Deus fala: olha para trás,
Aí nós podemos olhar porque Deus fala, olha para trás. Assim como foi com Moisés, que queria ver a face de Deus. E Deus falou, Moisés, certamente se verás a minha face, morrerás. Mas Deus teve misericórdia para com Moisés e mostrou-lhe que ele era com Moisés. Ele deixou que Moisés pelo menos visse ali, ele, de costas para ele. Porque Deus passou adiante de Moisés, mas a mão de Deus cobriu Moisés para que a glória de Deus não o matasse. E quando Moisés contemplou, ele pôde ver. Então é isso que Deus faz, ele nos faz olhar para trás, para que lá adiante ele possa nos mostrar a glória dele. É assim, meus amados. E quando eu olho para trás, eu vejo o que Deus ele fez na minha vida. Porque sozinho eu não teria conseguido. Eu não vou contar o meu testemunho hoje não, mas eu vou contar um dia. Mas eu me emociono em ver o que Deus ele fez em minha vida. Porque a partir do momento que nós nos entregamos a Deus, a partir do momento que nós andamos em seus caminhos, ele nos mostra um novo horizonte. Porque o povo caminhou com Deus no deserto, mas o povo não quis ver o tamanho do Deus que eles tinham ali no deserto. Porque só Moisés viu a terra prometida. Mas mesmo assim Moisés ainda não entrou nela. Mas Moisés pôde contemplar a presença de Deus através dos seus olhos, assim como Moisés contemplou a terra através dos olhos dele também. Mas como muitos dos povos não pôde entrar, Moisés pôde contemplar, assim somos nós. Nós podemos contemplar a glória de Deus, o poder de Deus. Então eu contemplo isso dia após dia. E por que eu estou aqui enfatizando isso para vocês? Para mim também. Porque é gratificante a gente podemos servir um Deus vivo. É gratificante nós podemos estar na direção que Deus assim nos colocou. É gratificante a gente não seguir mais os nossos passos. É gratificante, meus amados, a gente saber que somos guiados por uma força que a humanidade, o nosso ser não consegue explicar, que é o próprio Deus nos guiando. É o Espírito Santo a nos guiar. Então isso é muito gratificante. Não tem dinheiro no mundo, não tem prazer algum que possa nos trazer essa paz. Não tem. Então é por isso que eu me emociono, porque quando eu olho para trás eu vejo de onde Deus ele me tirou, não da onde eu saí, mas de onde o próprio Deus me tirou com mãos fortes. E ele me apresentou o caminho, eis aqui o caminho. Assim como ele apresentou a Abraão, vá até o monte, o caminho é esse, vá lá. Assim como ele apresentou a todos os povos que ali estavam no deserto, esse é o caminho, esse é o deserto, a qual vocês têm que trilhar. Mas muitos ficaram no deserto. Então eu sou grato porque eu não fiquei no deserto. Eu sou grato porque eu estou caminhando sobre o deserto. Eu sou grato por isso que eu me emociono. Porque eu estive morto, espiritualmente falando, e Deus ele teve prazer em poder me vivificar espiritualmente. Então eu sou grato a Ele por isso. Não porque eu sou merecedor, não. É porque as misericórdias dele já me alcançou. Então isso eu sou grato a Ele. Por isso que eu fico emocionado, porque é difícil falarmos de Deus sem sentirmos a presença dele. É difícil falar do Filho e do Espírito Santo sem que ele se manifeste dentro de nós. É muito difícil. E muito mais difícil ainda é nos controlarmos emocionalmente. Quando ele se move dentro aqui, ele se move por dentro de nós. É difícil. O nosso corpo, ele não aguenta a presença de Deus. Então é por isso que eu me emociono, meus amados.
Então só queria compartilhar com vocês isso. Eu estou emocionado porque ele me deixou olhar um pouco para trás. E eu me emocionei mais ainda porque ele me mostrou o que está além disso. Então isso é gratificante. Deixa Deus falar o seu coração. Deixa que o Evangelho entre dentro de você. Deixe que as Escrituras Sagradas falem ao seu coração. Para que assim você possa vivenciar experiências das quais só Deus tem para contigo. Então se preparem. Se preparem, porque o que vai sair daqui agora vai ser algo poderoso na sua vida e na minha. Então se preparem, meus amigos. Se preparem, meus amados. Vamos lá? Vamos à leitura? Deixa eu me recompor. Nosso Deus é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Eu te amo, meu Deus. Eu te amo demais. Eu te amo, Senhor. É muito forte. A presença de Deus, ela é muito forte. Bom, mas vamos lá? Estou aqui, ó. Vamos lá. Que o poder de Deus venha penetrar no nosso ser através da leitura da palavra. Em nome de Jesus. Vamos lá. Coríntios, versículo 1, capítulo 10. Olha só o que diz. Há dissensões na igreja de Corinto. Olha só, eu comecei falando bem no comecinho aqui do vídeo. Agora vamos lá. Ver quais são essas dissensões. 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor. Aqui era Paulo, assim já falando. Paulo, em uma das suas cartas. Paulo, em uma das suas peregrinações. Porque Paulo foi um homem que pregou em um continente inteiro, meus irmãos. No continente inteiro. Então, Paulo, quando ele passava pelas igrejas, Paulo, quando ali, guiado por Deus, guiado ali espiritualmente pela presença do Deus vivo, Paulo estabeleceu igrejas. Paulo deixou homens e mulheres ali à frente daquele trabalho. Deixou o seu grupo. Mas naquele meio, naqueles grupos, é igual hoje. Acontece muita dissensão dentro das igrejas. Igrejas contra igrejas, placa contra placas, e esquecendo de blindar o altar, esquecendo de blindar a Deus ali, ó, a presença de Deus dentro da igreja. Criaram dissensões, brigas, confusões. Aí tá aí, ó, do jeito que tá hoje. Grandiosas igrejas aí, envolvidas com muitos escândalos. Pequenas igrejas também envolvidas com adultérios, prostituições, prevaricações, lascívia. Olha só, tudo que a Bíblia fala, tudo que a Bíblia é contra as igrejas. Mas se atentem às falsas igrejas, porque ainda tem um povo santo sobre a terra. Tem. Tem. Ainda tem um povo santo, que o Espírito de Deus paira na vida desse povo. Ainda tem igreja séria. Tem altares aí que o próprio Deus habita ali naquele altar. Ainda tem, meus amados. Tem. O Espírito de Deus ainda segura esse povo. Então é através dessa igreja séria, é através do altar santo, que a misericórdia de Deus ainda está sobre a humanidade, sobre a terra. Porque ainda tem o povo de Deus escolhido, ainda tem. Ainda falta esse evangelho chegar aos quatro cantos, mas já está chegando. Estou falando com você aqui agora por onde? Através da internet. Então já está chegando. Mas falta só o povo agora compreender o que esse evangelho verdadeiro está confrontando sobre o falso, está denunciando sobre o falso, está manifestando o poder do Deus vivo na vida dos verdadeiros para poder denunciar os falsos. Então está aqui, ó.
todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Talvez a Bíblia de vocês esteja diferente, mas vamos para o 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contenda entre vós. Olha só, era uma família que ali estava, era uma família que estava presenciando aquilo, e chegou até Paulo o que estava acontecendo. Olha só, chegou até Paulo, vamos se dizer, né, no que estava se tornando aquela igreja abençoada, o que as pessoas estavam fazendo com aquela igreja santa, abençoada, que Paulo deixou plantada ali, o que os povos que ali estavam congregando estavam fazendo as mesmas coisas nos dias de hoje. Estava tendo brigas, confusão. Por que eu estou comparando? Porque há milhares de anos já foi escrito, e há milhares de anos está acontecendo o que já aconteceu lá atrás. Mas Deus, ele veio alertando: arrependei-vos dos seus maus caminhos, dos seus maus desígnios, para que eu sim possa sarar a sua terra, para que eu possa sarar a sua casa, para que eu possa sim caminhar adiante de ti, não atrás, adiante, ele na frente, e nós seguindo os passos de Jesus. Porque Paulo também já dizia que teríamos que ser imitadores de Cristo. Não Cristo nos imitar, não. É o que pregam hoje aí, que Cristo, ele tem que nos aceitar do jeito que somos. Olha que loucura. Que, entre aspas, dizendo, ele sim, ele nos aceita do jeito que somos, mas não podemos permanecer do jeito que estávamos, porque certamente se ele estará com vós, certamente vós será mudado e andarás assim como ele andou. Olha só que forte. Então a Bíblia diz: vinde a mim do jeito que estás. Mas a Bíblia não fala permaneça do jeito que estás. Não fala. Mas as pessoas estão dando um jeitinho dentro das igrejas de falar: pode vir, permaneça do jeito que está, para satisfazer o ego do homem. Olha só, aqui Paulo já estava denunciando lá, antes de existir esses povos de hoje, Paulo já denunciava o que estava por vir, o que estava acontecendo, o que estava por vir, o que veio naquela igreja, o que veio naquelas igrejas, é o que está sobre as igrejas de hoje. Mas entendam, não é todas, meus amados, não, porque há um povo escolhido ainda sobre a terra. Entenda isso, há um povo escolhido, são muitos e numerosos aqueles que não seguem a Cristo, mas aquele pequeno rebanho, aquele pequeno rebanho que serve, são mais numerosos do que aqueles números e números que não seguem. Porque a Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, olha só, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele não diz: onde tem multidões e multidões e multidões, ali eu estarei. Não, ele relatou só 2 ou 3, ali ele se fará presente. Olha só, então ele não deu em numerosos, ele só deu 2 ou 3, Pai, Filho e Espírito Santo, eu, vós e vós outros. É muito forte, meus amados. Então aquela igreja estava tendo brigas, dissensões. Eles estavam escandalizando tudo que foi feito. E Paulo assim já estava denunciando. Então vamos lá, aqui no 13. Está escrito: dividido foi Paulo, crucificado por vós. Olha só, aqui eu vou ler o 12 para que você entenda o 13 melhor. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Olha só, eles já estavam divididos. Eles já estavam sem saber mais quem era Deus. Aí uns eram de Paulo, outros eram de Cefas, outros eram de Apolo. Eles já estavam sendo de alguém que não era para ser, que com certeza não foi aquilo que Paulo deixou plantado ali, mas eles deixaram enraizar dentro deles algo que não era de Cristo.
Aí começaram a usar o nome de Paulo, que era de Cristo, para poder distorcer o que é de Cristo. Se denominando um, denominando outro, a quem eles tinham que ouvir. E esquecendo de ouvir aqui, ó, no meu aqui, ó, Cristo está por último. Então, ó, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu de Apolo, e o outro diz de Cefas, aí por último, e eu de Cristo, olha só. Ele já estava tão crente no homem, nas crenças que o homem criou, que estavam esquecendo que o Criador criou. Estava esquecendo o verdadeiro Criador. E estava amando mais a criatura do que o seu próprio Criador. Olha que forte, meus amados. Assim já estava aquele povo e assim estão os povos de hoje. Olha só que forte. Há milhões de anos atrás é a mesma de hoje. Há mais de 3.000 anos atrás é o que acontece hoje. Então vamos lá, sem mais delongas. 14, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Olha só que forte. Certamente esses dois aqui a quem a Paulo batizou, não eram os dois que estavam falando, foi Paulo. Não, meus amados. Olha só. Sem Paulo ter feito o batismo deles, assim eles já criam que era Paulo. Eles já estavam colocando na cabeça deles que Paulo era o próprio Cristo, que Paulo era acima do seu Criador, assim como era Apolo, assim como era Caifa, Ceifa. Eles já estavam denominando homens maior do que o próprio Deus. Eles já estavam se perdendo a chegar nesse ponto, nesse nível. Então vamos lá aqui no 15, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. 16, batizei também a família de Estefanas. Além deste, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Olha só. Então o que Paulo quer dizer aqui? Quer dizer que ele pregoava aquilo que o próprio Deus falou para ele. Deus enviou Paulo para isso. Não enviou Paulo para aquilo outro ou para outro aquilo. Enviou Paulo exatamente para isso. Ide e pregar o evangelho. Ide e fazer discípulo. Ide e levar o meu ministério onde quer que você vá. Foi isso que Paulo fez, onde quer que eu vá. Aqui, ó. Está aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Eu vou ler para que você entenda mais uma vez. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Olha só. Não em sabedoria. Olha só. Não em teologia, não em uma formação acadêmica que o homem criou. Entendam. Não saia da narrativa da Bíblia. Não entre na narrativa do homem também. Mas entre na narrativa que Deus ele planta na sua mente. O seu espírito regozija pela presença do Deus vivo. Aí ele vai te usar, não com palavras sábias, mas com as palavras certas, com as palavras que tem que ser dita, não com letrismo, porque a Bíblia diz que a letra mata. A Bíblia já fala. Não com teologia, escatologia falha que o homem criou. Mas preste atenção com o que é aqui, ó. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Olha só. Quando diz aqui não para a cruz de Cristo que não seja em vã, é para que o homem não possa criar coisas, não possa criar situações, ou melhor dizendo, ele não venha pregar a verdade e venha andar em mentira, para que assim a mentira dele seja exaltada. Por isso que está aqui, ó. Ele veio para isso, para que a cruz de Cristo não seja vã. Ele veio para ensinar o que tinha que ser feito, porque Cristo era com ele e ele era com Cristo. É assim, é fato, é Bíblia, é verdade. Não é teologia que o homem tem que criar, achando que está colocando a Bíblia dentro, para que seja letrado, fale bonito. Não temos que ser ignorantes também.
Mas está aqui, ó, o verdadeiro estudo está aqui, ó. A faculdade aqui, ó. É aqui, ó. É o poder de Deus fluindo de dentro de você. Olha a faculdade aqui, ó. É a palavra de Deus lavando você, saindo de dentro de você. A palavra de Deus, não a do homem. Não a escatologia falha do homem, a teologia falha. Mas está aqui, ó. A verdadeira faculdade está aqui, ó. É a tua entrega, é a sua luta. É você andar dentro das escrituras sagradas. É você passar por essa prova. É você passar por essa faculdade. É você encarar os problemas de frente. Está aqui, ó. Na faculdade não vai te ensinar isso. Eles vão colocar a letra dentro de você. E você será morto por isso. Porque você vai andar segundo a letra do homem. Não segundo os mandamentos de Cristo. É simples, é fato, é Bíblia. É a palavra de Deus. Aí nós vemos os altares divididos, um casa e um descasa, eu não vou mais porque me chamaram a atenção, fazendo a obra de Deus relaxadamente de qualquer jeito, achando que porque plantou uma sementinha aqui hoje, achando que amanhã já está árvore. Não é assim não, está errado. Paulo não ensinou isso para aquela igreja. O espírito que Paulo tinha dentro dele, que habitava dentro de Paulo, não ensinou a igreja a se comportar de tal maneira. Mas a igreja assim quis se ensinar a si mesmo. A igreja quis criar situações diversas e colocar o Deus de lado. Então Paulo teve que ir lá, Paulo teve que intervir. Então vamos lá aqui no 18, ó. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha só. Você é cristão, você é louco. Você é cristão, você é aprisionado. É assim, a palavra de Deus é assim na vida das pessoas aí fora. Acha que por quê? Mas por quê, meus amados? Por causa dos maus testemunhos. Olha lá, já veio um irmão, já veio um crente, mas como que é a vida dele? Tem que ser pregada a verdade. Não adianta eu sentar no banco da igreja, ouvir o evangelho e ir para casa e não a praticar. Ou não adianta também eu ler, ser letrado, como está escrito aqui, ter grande sabedoria e não praticar nenhuma delas. Não adianta eu ser conhecedor das leis, mas não andar nela. Não adianta eu conhecer a Jesus, caminhar com Ele, mas até onde eu quero ir não vai adiantar. Com Cristo temos que ir até o fim. Na palavra que Ele nos deixou, temos que acreditar até o fim. Não é quando vier um ventinho, ou a gente ficar enrustido, escondido. Aqui atrás, ó. Tem muitos escondidos. Essa é a verdade. Paulo veio para denunciar isso. Cristo, que Paulo servia, veio para testificar que se andarmos debaixo da sua lei, se andarmos em retidão, se andarmos em entendimento que Ele nos quer bem, assim a gente vamos poder exalar o amor de Cristo. É fato, é Bíblia. Esta é a verdade. Não tem outra. Então aquelas igrejas estavam brigando entre si, estavam com confusão. E Paulo, como ele pregava em uma, pregava em outra, ele ia de continente, pregando ali em todos os lugares qual ele passava. Muitos eram batizados. Muitos ouviam e se alegravam com a correção, com a palavra dura. Muitos se alegravam, mas também eram muitos que se entristeciam. Eram muitos que não queriam fazer a vontade de Deus. Eram muitos que olhavam para Paulo com raiva de Paulo. Assim eu creio, meus irmãos, são palavras minhas. Porque quem foi Paulo? Paulo, ele matava, trucidava os cristãos. Então Deus transformou a vida dele. E muitos ainda não criam que Deus transformou a vida dele. Assim também pode ser na sua vida como é na minha. Muitos duvidam do nosso Deus. Por quê? Porque eles estão olhando para essas igrejas que estão em confusão. Esses falsos que dizem na igreja ser uma coisa e fora são outras. Essa é a realidade. Eu não posso passar a mão na cabeça de ninguém. A realidade do evangelho é essa. Tá aí, ó. O mundinho gospel brigando na internet um para com os outros. Uma briguinha. Usam a Bíblia.
Olha só, eles expõem a palavra de Deus. Mas quando você começa a ler, eles mesmos são confrontados. Aí eles pulam, aí eles vão para outro versículo. Por quê? Eles são letrados, mas a letra está matando eles. Porque eles sabem que se eles lerem o que vem antes e o que vem depois, vai confrontar a mentira, a carne deles. Aí eles já sabem onde que está o outro parágrafo que vai se encaixar com esse que ele falou. Então ele já saiu totalmente da narrativa, ele já começou a distorcer aquilo. Ele usa a verdade para poder falar na mentira. Olha só que forte. Ele troca porque ele usa a leitura, mas na hora que dele pensar, dele agir, dele falar, ele distorce. Mas a palavra ela é a mesma. Porque diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, passa-se céu e passa-se terra, mas todas as promessas, as palavras que nesse livro está escrito, vai ter que se cumprir de um jeito ou de outro, queira eu ou queira você. Seja na mentira ou na verdade, mas o que está nesse livro vai se cumprir. É fato, é Bíblia, é Deus falando. Então você que está aí enrustido, escondido, na mentira, no engano, saia. Porque você vai ser descoberto. Você vai ser descoberto. Cuidado com o seu sorriso hoje, que amanhã pode se transformar em choro, em luto. Cuidado. Cuidado com a sua mentira de hoje, porque amanhã pode ser a verdade de alguém. Cuidado com a sua fraqueza de hoje, espiritualmente falando, porque amanhã você pode sentir a falta da força do seu espiritual. Você pode sentir a falta do Deus vivo dentro de você, para que o seu espírito seja vivificado. As igrejas estavam assim. Paulo, quando chegava nelas, elas estavam mortas, frias espiritualmente. E Paulo ali tinha que fazer todo o trabalho de novo. E muitos que dali já estavam, já saíam, porque já confrontava todos eles, já confrontava a mentira neles. Então eles se desviavam, preferiam andar com a mentira, porque quando Paulo apontava o dedo e pregava a verdade, doía dentro deles. Eles sentiam. Então aí tá bom. Quando nós sentimos a dor na carne, é porque o nosso espírito já entendeu. É porque o Deus que tem dentro de nós já entendeu o que temos que fazer. É isso, tem que fazer isso. Mas eu não quero porque... não, eu vou ter que tirar isso. Eu vou ter que parar com aquilo. Então quando confronta a carne, é aí que você tem que fazer. Porque está no caminho certo. Deus, ele salta. O Espírito Santo salta dentro de nós. Cabe eu ou você o que vamos alimentar, a carne ou o Espírito? Acabou. Paulo já denunciava. Nós andamos segundo a carne, militamos segundo a carne. Mas temos que lutar contra ela, temos que alimentar o nosso espírito. A palavra de Deus já diz isso. Então vamos lá aqui no 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, olha só. Tá vendo? Como você andar na verdade é loucura para o mundo, porque o mundo já vive em trevas e mentiras. E infelizmente tem algumas igrejas, Paulo já falou, não sou eu, tá aqui, Tem algumas igrejas que já andam na mentira, mas só tem um nome igreja, mas não é nada de igreja. Porque Deus, ele não habita em templo feito por mão de homens. Olha só, a Bíblia também já relata isso. Justamente por causa disso. Olha só, meus amados, como que a soberania de Deus, ela é tremenda em cima de todas as coisas. Tem o templo para nós adorarmos a Ele, olha só. Mas o templo a qual nós entramos, ele se faz mais templo ainda dentro de nós. Porque podemos levar ele para onde quer que nós fomos, para que nós possamos ser testemunho, vivos, que as pessoas venham ver o testemunho que nós temos. Porque o Espírito Santo, ele é o alfa e o ômega, ele é o antes e o depois, ele é o primeiro e o derradeiro, ele pode estar em todos os lugares. A Bíblia já nos relata isso. Todos os tempos, eu estou aqui agora, ele está aí com vós. Por isso que ele não está só ali, dentro do templo feito por mãos de homens, mas quando nós vamos ali adorar, é um sinônimo de que ele fala que ele está diante de nós. Então ele está diante de nós, ele está no lugar de adoração. Então nós vamos até ele buscar aquela adoração para conosco. Olha que forte. Você não entendeu, né? Não. Então vou explicar de novo. Olha só. Ele não habita
em templos feitos por mão de homens. Nós fomos feitos pela mão de quem? Pela mão do próprio Deus. Vocês entenderam agora? Então, quando nós passamos a ir até ali, é um sinônimo de que nós estamos indo atrás, que nós estamos correndo até Ele. E assim Ele habitará em nós e fará morada em nós. Então Ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas Ele vai habitar dentro de nós, feito pelas próprias mãos dEle. Olha que forte. É assim que Deus Ele trabalha na minha vida e na sua. Por que nós temos que ir até aquele templo feito pela mão de homens? Porque estamos indo manifestando a fé. E quando Ele passa a morar dentro de nós, nós testificamos a fé. Nós passamos a acreditar que Deus Ele habita, que Deus Ele nos chama, que Deus Ele quer um compromisso com nós, mas até onde nós queremos um com Ele? Então assim estavam as igrejas aqui no 19, ó. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha só, eu acabei de falar, é muito forte, meus amados. Eu acabei de falar sobre o templo feito por mãos de homens. Como nós vamos até lá? É um sinônimo de obediência. Tem que ter um lugar para a gente adorar a Deus. Moisés fez esse lugar. Moisés fez a tenda, fez o tabernáculo. Davi fez o templo, que até hoje está lá. Derrubaram, mas até hoje está lá. Tem uns pedaços, até hoje está lá. Estabelecido. O que é de Deus o homem não tira. O que é de Deus fica enraizado. O homem, inteligência, ciência, sabedoria, não consegue explicar, não consegue passar o entendimento daquilo. Eles criam algo para poder confundir o povo. Mas aqui eu vou ler de novo, é muito forte, ó. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Olha só. Por mais que o homem tente explicar, não tem explicação. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Por mais que possam ser letrados, a Bíblia já fala que a própria letra mata. Olha, como vamos entender um Deus desse se não andarmos com Ele? Como vamos sentir a presença de uma sabedoria tamanho se nós não caminharmos com aquele que é sábio? Deus, o Espírito Santo, não o homem. Então vamos lá no 20. Onde está o sábio? Onde está o escribas? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Olha só. Olha só, meus irmãos. A ciência, por mais que tente, o Senhor só permite aquilo que é de bom, aquilo que é mais sábio para os seus escolhidos. Não é para a prol de ninguém. Se Deus Ele capacitou Salomão com tamanha sabedoria, que a Bíblia relata que jamais terá e jamais haverá homem mais sábio do que Salomão. Olha só, por que Deus fez aquilo? Porque sabia da arrogância do homem. Então Deus teve que privar, mas aos seus pequeninos Ele dá a sabedoria tamanho de buscar, de adorá-lo. Que muitas das vezes o mundo não entende por que você é assim, por que você está moído e continua em pé, por que você está destruído aos olhos humanos e continua em pé, porque a humanidade não entende. Estevão, no seu momento ali mais doloroso, jogado de um penhasco, apedrejado, a Bíblia já relata, Estevão ali pegou forças, meus amados, forças, e se ajoelhou e olhou para os céus e falou: Deus, não impute sobre eles esse pecado de morte, a qual eles estão desejando. Olha só, meus amados, como a humanidade explica tamanho amor que Estevão teve. Como nós poderíamos explicar, no nosso estágio normal, o tamanho da bondade de Estevão, o tamanho do Deus que tinha dentro de Estevão, para naquele momento de morte, naquele momento de dor, de flagelação, Estevão ali todo arrebentado, Estevão olhou para os céus. A Bíblia diz que ele ainda tirou força
tirou força assim, olhou para o céu e falou: Deus, não impute sobre eles este pecado. Olha só, meus irmãos, olha o tamanho do amor que Estevão tinha por aqueles a qual pedrejava. A ciência não explica, a humanidade não consegue explicar, aquilo que o homem cria não consegue ter a soberania daquilo que Deus criou, não consegue. Olha só, Estevão, meus amados, Estevão sendo apedrejado, sendo ali estraçalhado, quebraram os seus ossos, jogaram Estevão de um penhasco. Meus amados, é muito forte. Tenta entrar ali dentro de Estevão nesse momento, é muito forte. A dor que Estevão sentia, a tristeza e ao mesmo tempo a alegria de ver todos ali apedrejando, e ele falando: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Meus amados, é muito forte. Não tem explicação para isso, não tem. Por isso que aqui está no 20, onde está o sábio? Onde está os escribas? Onde está o inquiridor desse século? Para poder explicar isso, onde que está? Aonde que está o homem tão sábio que possa explicar isso? O que passou pelo Estevão naquele momento? A não ser o poder, o amor de Cristo na vida daquele a qual ele ama. Porque vai poder entender: Senhor, eu tenho que fazer, eu tenho que amar o meu próximo como Estevão amou o seu próximo. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Estevão amava tanto a ele, que Estevão sabia o que estava para sobrevir sobre eles, pela misericórdia de Deus. Então Estevão clamou, meus amados. É o que temos que fazer. É clamar pelo aquele que está enfermo, é clamar pelo aquele que está caído, é clamar pelo aquele que está na mentira, no engano, para que ele venha abrir os olhos novamente e venha entender o contato dele, o que Deus quer com ele. Verdadeiramente, não pela mera emoção, não pelo oba-oba, não. É que ele vem entender mesmo, que ele vem entrar, penetrar dentro da palavra de Deus, vem entrar aqui, ó, e ele vem entender. É isso que temos que fazer. É interceder pelo próximo. É fazer com que o próximo venha entender o que o Espírito Santo quer dizer. Porque a Bíblia diz, meus amados, certamente aquilo que eu plantar eu vou colher. Estevão ali plantou amor. Imagina, não foram todos, mas a grande maioria deve ter olhado para Estevão e falar: não, esse homem não é normal, meus amados. Esse homem não é normal. A grande maioria olhou para Estevão e falou: esse homem não é normal. Assim como Cristo também esteve ali na cruz. E assim ele olhou para o céu no hebraico e ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, na tradução para o português, por que me abandonaste? Deus, ele olhou, e muitos ali, ó, dizem: ele está louco, está chamando por Elias. Olha só, tamanho os ouvidos dele já estavam tampados pelo o ódio, pela fúria, que eles entenderam que ele estava chamando Elias. Eles não conseguiram ali entender que ele estava num contato com o Pai, porque quando Jesus olhou para os céus, tamanho flagelo estava sendo, que Deus estava virado para ele, meus amados. A Bíblia já nos relata isso. Deus não o abandonou, não. Deus não o abandonou. Mas os escritores aqui escreveram que ele estava virado de costas. Então, Eli, Eli, lama sabachthani. No hebraico, na tradução no português: Deus meu, por que me abandonastes? Porque o lado humano de Jesus, naquele momento, também estava no confronto com ele. Mas o Espírito que estava dentro daquela carne sabia que o Pai não tinha o abandonado. Mas a carne, que Jesus era carne, pensou aquilo. Porque a carne não entende as coisas do Espírito. E o Espírito não cogita com as coisas da carne. É fato, é Bíblia. Não é nem tanto que a carne e o sangue não entrará no reino dos céus. O próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus denunciou isso.
Ele andando com seus apóstolos ali, com seus discípulos, ele virou e falou: é certo que a carne e o sangue não entrará, não herdará o reino dos céus. Porque ele estava naquela carne, ele sentiu aquela carne, ele sentiu o que a carne poderia fazer. Então naquele momento de cruz não foi diferente. Naquele momento de cruz ele falou, mas o espírito dele não é nem... é em tanto que minutos depois, ele olhou para os céus e falou: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Então se Deus o abandonou, por que ele iria entregar o espírito? Porque o espírito estava em contato com o Pai, e a carne não iria entrar no reino dos céus. É muito forte. Então ali a carne viu o que a carne vê, que é a destruição, mas o espírito ele entregou ao Pai, porque a carne não viu que o Pai estava de braços abertos, esperando o Filho entregar o espírito. A carne viu o quê? O Pai de costas. Mas o espírito estava olhando para o Filho, falando: vem, filho, eu te espero, vem. Mas aqui está escrito o quê? Vamos ler de novo, é muito forte. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É muito forte, meus amados. Eu sinto a presença de Deus aqui, é muito forte isso. Aquele que confia como Estevão, aquele que caminha como Elias, aquele que é valente igual Davi, aquele que é pesado ali em línguas como foi Moisés, forte, aquele que é batalhador igual Paulo foi. Esse é os crentes que a Bíblia fala. Esse é o povo escolhido que a Bíblia fala. Esse é o Espírito Santo que a Bíblia revela na vida do próximo. É esse que Deus quer ter o controle. Porque assim ele vai se achegar ao Pai, e o Pai, a Bíblia diz que vai se achegar a vós outros. É fato, meus amados. É a verdade, é Bíblia. Não é teologia, escatologia que o homem cria, não. É a palavra de Deus, confrontando a mentira, confrontando os falsos. Então vamos lá para a gente finalizar. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 22, tá bom, meus amados? 1:24 agora. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque é loucura de Deus e mais sábia do que os homens, é a fraqueza de Deus a mais forte do que os homens. Olha só que forte, ó. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Olha só, o que os homens acham que é loucura, para Deus é uma coisa saudável, uma coisa forte. O que o homem acha. Então vamos lá agora aqui, ó. Estou no 26, perdoe. No 20 é loucura de Deus e mais sábias que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha só, tudo é invertido. O que o homem acha que ele pode, ele não pode nada. O que o homem acha que tem que ser, o homem não acha nada. E o que o homem acha que Deus tem que ser, é aí que Deus é melhor. O que o homem acha da fraqueza de Deus, é aí que ele se torna forte. Deus, ele é fraco nisso. Deus, ele se faz forte naquilo que o homem acha que é fraco. O homem acha: eu não posso isso. Mas Deus, ele pode fazer tudo aquilo que ele quer na vida daquele a quem ele ama. Porque o homem acha que ele é fraco, mas Deus assim torna um homem que tem ele dentro de vós. Olha só a invertida que Deus dá nas coisas. Ah, Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se eu falar, na minha pessoa, eu não posso nada. Então Deus, ele vem e mostra que ele é Deus na minha vida ou na vida daquele, e ele transforma. É fato, é Bíblia, é a palavra de Deus. Então, meus amados, se atente. Agora vamos lá aqui no 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E Deus escondeu-lhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha só. Deus escondeu para ele revelar para os seus. Deus, ele torna forte aquele que o mundo diz que é fraco. Mas para ele tornar aquele que é fraco forte, o fraco tem que saber que Deus é a sua força, é a sua fortaleza. E para ele trazer tamanha sabedoria para aquele que não tem e que ninguém consegue explicar, ele tem que caminhar com aquele que é sábio, com aquele que é soberano, com aquele que é criador, com aquele que é o Cristo sobre todas as coisas. É simples, é fato, é a palavra de Deus confrontando o falso evangelho. O evangelho do oba-oba, do pix, do Deus manda dizer que você tem problema, quem não tem. Do Deus que fica rodopiando aí no povo, enganando o povo. Igrejas assim, ó, caminhando tudo pro matadouro, tudo ali para as profundezas. Porque também o povo, a Bíblia diz, já sofre por falta de conhecimento. Qual conhecimento é esse? João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, sempre. Porque é uma coisa que Deus colocou aqui dentro, ó. Porque se eu conhecer essa verdade, como é que o homem vai me enganar? Se eu conhecer o tamanho desse Deus, como é que eu vou ver o homem grande diante de mim? Como é que eu vou ver a doença, a dificuldade, sabendo que eu tenho um Deus que ele confunde a ciência, que ele confunde o saber do homem, que ele confunde aquilo que o homem acha que é. Deus, ele confunde. Deus, ele embaralha tudo. Para que ele exalte, para que Deus exalte aquele qual ele quer. Não que o homem acha, você pode porque você é letrado, você pode porque você tem formação, você pode porque você é o cara. Não, Deus vai falar, nananina, não é assim não. Aí Deus vai falar, vamos lá, meu amiguinho, buscai primeiro o reino do céu e a tua justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha só, já pensou a faculdade de Deus dentro da sua mente? Já pensou o entendimento da humanidade dentro da sua mente? Já pensou o Deus vivo, penetrado, entronizado na sua mente? Você já pensou nisso? A ciência não vai poder te dar isso. O seu diploma não vai poder te dar isso. O seu cursinho de teologia não vai poder te dar isso. A mente de Deus não vai poder te dar. A não ser o próprio Criador, porque está escrito aqui, ó. Eu vou ler de novo para que você entenda, ó. 26, porque vides, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha só, acabou. É Bíblia, é relato, é fato, é verdade. Então leia, meus amados. Aqui, ó, a teologia está aqui, ó. Vamos lá para a gente finalizar. Mas Deus, no 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Eu vou ler de novo, ó, para confundir as sábias. E Deus escondeu-lhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Acabou, é fato. Para que igrejas numerosas, se tem aquela que prega o evangelho verdadeiro? Para que templos gigantescos, se tem aquela que prega o Deus verdadeiro, o altar verdadeiro? Se tem aquela que já denuncia o pecado das grandes? Mas não denuncia por falar, não. Denuncia porque está aqui, ó. As falsas doutrinas, a Bíblia já relata. Os falsos profetas, a Bíblia já fala. Aí o homem põe na cabeça do homem, tá com inveja. É porque é pequena. É porque... Não esquece isso. Isso daí é que o homem põe na cabeça. Agora Deus, ele confunde isso que o homem pensa. O poder de Deus confunde. Você é grande e está se achando? Pois eu vou te derrubar. Assim como Davi derrubou Golias. E Davi se fez muito grande. Porque antes de Davi derrubar Golias, Davi já era grande. Deus já observava Davi. O poder de Deus já rodeava Davi. Davi já tinha o entendimento que Deus era com ele. É assim que funciona, meus amados. Deus, ele escolhe os seus. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas sim, Deus é quem nos escolhe. É fato, é Bíblia, é verdade. Deus, ele tem promessa para todos nós. A Bíblia já relata que ele fala, eu bem sei que pensamento que tem sobre vós,
diz o Senhor, pensamento de paz, pensamento de bem. É Bíblia, meus amados. Não é cursinho de teologia vendido por aí, não. É a palavra de Deus. Não é as falsas doutrinas por aí, não. Está aqui, ó. Está aqui. Saia do engano, ó. Venha dar para você receber. Isso é um engano do homem. Saia desse engano, saia dessa mentira. Vem, ó. Me dê 1.000 para receber 10.000. A própria Bíblia já relata: o que tu dás com a mão, não estenda a outra para esperar de volta, não. Não. A própria Bíblia também já fala. Eu falei isso ontem, eu vou falar de novo. O que de graça recebeis, o livro de João já nos diz, de graça vos dá. É Bíblia, meus amados, é fato, acabou. Não tem argumento, não tem teologia barata. É assim que funciona. Então, para a gente finalizar aqui no 28, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. É muito forte, olha. O nosso Deus, ele é muito forte, meus amados. Olha só, você que se acha pequeno, olha o tamanho do Deus que você tem. Você que se acha no meio da dificuldade, olha a chave que Deus pode virar na sua vida. Você que se encontra aí em cárcere, você que se encontra doente, olha o que Deus ele pode fazer na sua vida. Você que fala: eu não sou nada, olha aqui o que diz aqui, ó. E Deus escolheu as coisas vis, olha só, deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. É muito forte isso daqui. Mas entenda. Não ache você que é o que pregam por aí: vinde a mim e permaneça como está. Eu falei já nesse vídeo. Não. Ele vai escolher as coisas loucas. Quem foi Paulo? Deus escolheu ele. Deus escolheu Paulo para poder mostrar que ele escolheu a coisa louca daquele tempo. Coisa louca espiritual que eu falo, meus amigos. Porque Paulo, ele era romano. Paulo, ele era estudado. Paulo, ele sabia. Paulo estudou ali, ó, aos pés de Gamaliel ali, ó. Então Paulo tinha ênfase, tinha força naquilo que ele falava. Então Deus mesmo assim confundiu aquilo que Paulo tudo sabia. Deus confundiu na mente do próprio Paulo e na mente do povo. É muito forte isso daqui. Paulo, mesmo sendo letrado, tendo diploma, sendo estudado, sendo ali aprovado por todos, Deus confundiu todos aqueles, inclusive Paulo, para poder colocar Paulo na direção que Cristo queria, que a palavra de Deus queria. É fato, meus amados, é Bíblia, é a verdade, está aqui, ó. Não é essas falsas doutrinas, não, que lê um, lê outro, mas não lê ele por completo, para poder satisfazer o ego do ser humano. Então, para a gente finalizar, no 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, gloricie-se no Senhor. Olha só. Então tudo que você for fazer, você tem que falar: eu dou glórias a Deus por isso. Eu sou pequenino porque Deus, ele é soberano sobre a minha vida. Eu não sou nada porque Deus, ele é tudo para mim. Eu não tenho nada porque tudo já é dele. Acabou. É Bíblia, tá aqui, ó. Então não queira barganhar com Deus não, meus amados. Saia da mentira. Vamos no 31, ó. Para que como está escrito, mais uma vez, para a gente finalizar. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Gloricie-se, glorifique, se glorie, glorifique sempre ao Senhor, pela tua vida.
Vamos finalizar por hoje. Então, meus amados, se entregue aos caminhos de Deus. Se aproxime mais a Deus. Não fique igual a essas igrejas mortas por aí, não. Deixe que Deus ele te complete por inteiro. Deixe que Deus ele fale ao seu coração. Se arrependei-vos. A Bíblia diz: arrependei-vos dos seus maus caminhos. Arrependei-vos dos seus maus costumes. Arrependei-vos das suas prostituições. Arrependei-vos das suas mentiras. Arrependei-vos do seu ego. Arrependei-vos dos seus pensamentos.